Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Madhya Lila 4, o serviço devocional de Sri Madhavendra Puri, verso 130. Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Jipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Uthaha Pujarikara Dwara Vimochana Shiraikara Kiyati Sannyasi Karana. Por favor, levanta-te e abra a porta do templo. Guardei um pote de arroz doce para o sannyasi Madhavendra Puri. Verdade, falando Pujari. Dadara Anchalae Dakai Kashirahaya Tomara Najanila Taha Amaramayaya. Este pote de arroz doce está logo atrás da minha cortina de pano. Tu não a viste por causa de meus truques. Madhava Puri Sanyasya Chehateteu Vashina Tahaketae Shira Sigrade Halana. Um sannyasi chamado Madhavendra Puri está sentado no mercado vazio. Por favor, leva esse pote de arroz doce que está atrás de mim e entrega-o a ele. Swapnade Pujari Uti Karila Vichara Snanakari Kapata Kuli Mukakaila Dwara. Mukta. Ao despertar do sonho, o sacerdote imediatamente levantou-se da cama e resolveu tomar um banho antes de entrar no aposento da deidade. Então, abriu a porta do templo. Dhadara Anchalata Lepaila Seishira Stanalepi Shiralanahaila Bahira. Seguindo as orientações da deidade, o sacerdote encontrou o pote de arroz doce atrás da cortina de pano. Retirou o pote e limpou com um pano o local onde havia sido guardado. Então saiu do templo. Dwaradiyagrame Seishiralana Hate Hate Bule Madhava Purike Charina. Fechando a porta do templo, dirigiu-se à aldeia com o pote de arroz doce. Ele gritava em cada tenda do mercado à procura de Madhavendra Puri. Shiralahai Yaranama Madhava Puri Tomalagi Gopinata Shira Kaila Churi. Segurando o pote de arroz doce, o sacerdote gritava: quem tem por nome Madhavendra Puri? Por favor, vem e pega este pote. Gopinata roubou este pote para ti. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Explica-se nesta passagem a diferença entre a verdade absoluta e a verdade relativa. O Senhor Gopinata declara abertamente aqui que é um ladrão. Ele roubara o pote de arroz doce e isto não foi mantido em segredo, pois seu ato de roubar é uma fonte de grande bem-aventurança transcendental. No mundo material, roubar é crime,
Mas no mundo espiritual, o ato de o Senhor roubar é fonte de bem-aventurança transcendental. Patifes mundanos que não podem compreender a natureza absoluta da personalidade de Deus, às vezes taxam o Senhor Shri Krishna de imoral, mas não sabem que suas atividades aparentemente imorais, as quais não são mantidas em segredo, proporcionam prazer aos devotos. Não compreendendo o comportamento transcendental da Suprema Personalidade de Deus, estes patifes denigrem seu caráter, enquadrando-se imediatamente na categoria de canalhas, os patifes os mais baixos entre os homens, os demônios e aqueles cujo conhecimento é roubado pela energia ilusória. Krishna explica no Bhagavad Gita 7.15: Namandus Kritino Mudha Prapadyante Naradama Mayaya Paritagyana Asuram Bhavam Ashrita. Os canalhas grosseiramente tolos, os mais baixos entre os seres humanos, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Os patifes mundanos não podem entender que tudo o que Krishna faz, sendo absoluto por natureza, é inteiramente bom. Esta qualidade do Senhor é explicada no Srimad Bhagavatam 10º canto. Pode ser que alguém, valendo-se de cálculos mundanos, considere certos atos de alguém supremamente poderoso como imorais, mas realmente não se trata disso. Por exemplo, o sol absorve a água da superfície da terra, mas ele não absorve água somente do mar. Ele também absorve água de esgotos e valas imundos, que contêm urina e outras substâncias impuras. O sol não se polui por absorver semelhante água. Pelo contrário, o sol torna puro o lugar imundo. Mesmo que um devoto se aproxime da Suprema Personalidade de Deus com intenções imorais ou impróprias, ainda assim ele se purifica e o Senhor não se contamina. O Srimad Bhagavatam 10, 29 e 15 afirma que se alguém se aproxima do Senhor Supremo, mesmo com luxúria, ira ou temor, Kama Krodha Bhayam, purifica-se. As gopis, sendo mocinhas, aproximaram-se de Krishna por ele ser um belo rapaz. Do ponto de vista externo, foi por luxúria que elas se aproximaram do Senhor, o qual dançou com elas à meia-noite. Do ponto de vista mundano, estas atividades podem parecer imorais, pois casada ou solteira não pode sair de casa para fazer companhia a um jovem rapaz e dançar com ele. Embora isso seja imoral do ponto de vista mundano, aceitam-se as atividades das gopis como a forma mais elevada de adoração, pois foi do Senhor Krishna que elas se aproximaram com desejos luxuriosos na calada da noite. Os não devotos, porém, não podem entender estas coisas. É preciso entender Krishna em tattva, verdade. Devemos usar o bom senso e considerar que, se uma pessoa se purifica pelo simples fato de cantar o santo nome de Krishna, como então pode a pessoa de Krishna ser imoral? Infelizmente, todos os mundanos não são aceitos como líderes educacionais e oferecem-lhes altos postos para ensinarem princípios irreligiosos ao povo. Explica-se isto no Srimad Bhagavatam 7.5.31. Anda yata dai upaniyama naha. Homens cegos estão tentando liderar outros homens cegos. Devido à compreensão imatura de tais patifes, os homens comuns não devem falar sobre os passatempos de Krishna com as gopis. Um não devoto nem sequer deve discutir o seu roubo de arroz doce para seus devotos. Aconselha-se que não se deve sequer pensar sobre estas coisas. Embora Krishna seja o mais puro dos puros, as pessoas mundanas pensam
pensando sobre passatempos aparentemente imorais de Krishna, contaminam-se elas mesmas. Portanto, Shri Chaitanya Mahaprabhu nunca falou publicamente dos relacionamentos de Krishna com as gopis. Ele só conversava sobre estes relacionamentos com 3 amigos íntimos. Ele jamais discutiu a Rasa Lila em público, como o fazem os recitadores profissionais, embora não compreendam Krishna nem a natureza da audiência. No entanto, Shri Chaitanya Mahaprabhu encorajou o cantar público do santo nome em larga escala, por tantas horas quantas possíveis. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Isso aí. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 5, verso 6. Vou ler só. Os semideuses recorrem à proteção divina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tasyanubhava kathito gunasya paramudaya Bhumam renum savimame yo Vishnur varnayed gunam. Tradução, vamos repetir, por favor. Embora as atividades grandiosas e as qualidades transcendentais das várias encarnações da Suprema Personalidade de Deus sejam maravilhosamente descritas, às vezes somos incapazes de compreendê-las. Entretanto, para o Senhor Vishnu, tudo é possível. Se alguém pudesse contar os átomos existentes no universo, então poderia contar as qualidades da Suprema Personalidade de Deus. Mas acontece que ninguém pode contar os átomos do universo. E tampouco pode alguém contar as qualidades transcendentais do Senhor. É o mesmo assunto, está vendo? O mesmo assunto do que o Shri Chaitanya Charitamrita está tratando aí. Prabhupada acabou de explicar ali, não é? O mesmo assunto. É assim. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. As gloriosas atividades do Senhor aludidas no presente contexto ocorreram depois que seus guarda-costas pessoais, Jaya e Vijaya, tornaram-se Daityas para cumprirem a maldição que receberam dos grandes sábios Sanaka, Sanatana, Sanatkumara e Sanandana. Jaya, como Hiranyaksha, teve que lutar com Varahadeva, e este mesmo Varahadeva é mencionado em relação ao milênio de Iraivata Manu. A luta, entretanto, ocorreu durante o reinado do primeiro Manu, Swayambhuva Manu. Portanto, de acordo com algumas autoridades, existem 2 Varahas. Todavia, de acordo com outras, Varaha apareceu durante o regime de Swayambhuva Manu e permaneceu na água até o reinado de Iraivata Manu. Está vendo? É o primeiro Manu e o Varaha ficou na água até o 4º Manu, que é Iraivata Manu.
Talvez se duvide que isso seja possível, mas a resposta é que, para a suprema personalidade de Deus, tudo é possível. Se alguém pudesse contar os átomos do universo, poderia também contar as qualidades do Senhor Vishnu. Porém, é impossível que alguém conte os átomos do universo. E de modo semelhante, ninguém pode contar as qualidades transcendentais do Senhor. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantika Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika Canta, Radha, Canta Namostute. Tasyanu Bhavakathito, Gunascha Paramodaya, Bomanrenum Savimame, Yo Vishnu Varnayed Gunam. Embora as atividades grandiosas e as qualidades transcendentais das várias encarnações da Suprema Personalidade de Deus sejam maravilhosamente descritas, às vezes, muitas vezes, quase sempre, eu mesmo sempre, somos incapazes de compreendê-las. Entretanto, para o Senhor Vishnu, tudo é possível. Se alguém pudesse contar os átomos existentes no universo, então poderia contar as qualidades da Suprema Personalidade de Deus. Mas acontece que ninguém pode contar os átomos do universo. Não se pode contar sequer os grãos de areia que tem numa praia, quanto mais os átomos do universo. E tampouco pode alguém contar as qualidades transcendentais do Senhor. Então aqui é muito confortante para o coração a gente ouvir isso, porque muitas vezes a gente desanima, nunca vou entender Krishna, os passatempos dele, mas não vamos mesmo. Mas vamos ouvindo e curtindo a bem-aventurança que Krishna reciproca por alguém ouvir sobre ele, falar sobre ele. Mas como falava ontem, eu vou fazer essa palestra, eu tenho que fazer amanhã na Universidade de Brás Cubas. Aí você vai falar com estudantes que sempre querem saber a cronologia das coisas todas, como tudo começou, como tudo acabou, como tudo tem começo, meio e fim, mas isso aqui tudo não tem começo, meio e fim. Não tem começo, meio e fim, é eterno. O conhecimento transcendental é eterno, então alguém pode perguntar, olha, quando que esse conhecimento que você está falando aí foi falado? Não foi, foi falado. Foi falado, parte dele foi falado do Bhagavad Gita, mais ou menos 5.000 anos atrás, mas o Bhagavad Gita é só um capítulo do Mahabharata. Então é uma coisa muito mais extensa, muito maior. Quanto foi falado do Mahabharata? Os Vedas, e principalmente os suplementos dos Vedas, que tratam diretamente da pessoa suprema e revelam a pessoa suprema, Upanishads, Bhagavatam, são eternos. São eternos. Então não tem, eu vejo contendas às vezes, até mesmo entre os devotos. Até mesmo entre os devotos, já ouvi discussões, não? Uma era se antepõe à outra, aí fica aquela discussão, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, não é Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga e Kali Yuga, tá, tudo isso. Gente, aqui nós estamos ouvindo uma descrição que é bem
oportuna para a gente entender essas coisas. Não vamos ficar tentando entender coisas que jamais entenderemos. Porque as atividades transcendentais de Krishna, além de serem completamente espontâneas, ele faz a hora que ele quiser, como ele quiser. Então não tem como enquadrá-las num contexto de limitações, para a gente poder entender como estamos acostumados com tudo limitado. Ainda tem o belo prazer dele, a vontade dele de fazer como ele bem entender. E daí? E daí? Krishna é incorrigível, ninguém pode pensar que vai corrigir Deus. Então, Chaturvidabha Jantiman, Jana Sukritino Arjuna. As pessoas piedosas, porque são piedosas, simplesmente aceitam. Assim é Deus, assim é Deus, legal, então Deus é assim, pronto. Assim faz Deus, Deus faz assim, então vai, o que ele não pode fazer, né? Ele pode fazer o que ele bem entender, ele é Deus. Mas devido à inveja e devido a estarmos baseados em conhecimento material temporário e limitado, ignorância, nós queremos deliberar sobre a pessoa suprema, completamente livre para fazer o que ela bem entender, baseados na nossa liberdade, no nosso potencial, na nossa visão, na nossa ação. Aí só enfiamos os pés pelas mãos, porque está tudo errado. Não é assim? Então, muito incrível isso aqui. Muito incrível. Jai Vijay, os dois porteiros de Vaikunta foram amaldiçoados. Apareceram na Satya Yuga, como Hiranyaksha, Jaya, e Hiranyakashipu, Vijaya. Eles apareceram na Satya Yuga. Aqui nós estamos ouvindo outra descrição, outra explicação. E nós vamos fazer o quê? Vamos brigar com os acharyas, com as escrituras, com Prabhupada, falar, não tem muita lógica, então logo não aceito. Como? Por quê? Que lógica que não tem? Não tem lógica material. Mas tem lógica transcendental. Então essa explicação aqui, eu falei quarto mano, o quinto. Raivata mano é o quinto mano. O primeiro mano foi Swayambhuva mano. Tinha falado, acho que quarto, falei errado. Raivata Mano é o quinto mano. Ele vem, depois de Swayambhuva Mano, já passaram mais 3. Aliás, 1, 2, 3, 4. Passaram mais 3 e o Raivata Mano é o quarto. Olha quanto tempo passou isso aí. E o que algumas autoridades explicam? Que não é que tem 2 Varahadeva. Varahadeva apareceu e exterminou com Jaya na forma de Hiranyaksha e ficou aí. Ficou aí na água. Durante todos esses outros 3 manos, depois Swayambhuva Mano, mais 3 e agora Raivata Mano. Ficou aí na água. E Deus não pode fazer isso? Qual que é o problema? Varahadeva. Aí disse que tem o Varahadeva branco e o Varahadeva vermelho. Ele apareceu como Varahadeva vermelho. Vai saber, ficou tanto tempo na água que ficou branco. Então é assim, não é? Então tem tudo isso para contrariar a nossa lógica e para explicar que a lógica transcendental é só Krishna que tem e que controla. Ninguém mais vai entender nada disso. Então, as pessoas piedosas, os devotos, eles ouvem isso e ficam encantados, aceitam, de bom grado. Não ficam tentando entender, mas foi lá, foi aqui, como? Então, como as pessoas podem perguntar, quando esse conhecimento foi falado? Esse conhecimento é eterno. Sempre foi falado, se repete. Krishna fala que ele falou uma vez no sol. Arjuna estava junto, Arjuna ouviu ele falando para o Deus do sol, esse conhecimento, o Bhagavad Gita, e depois Arjuna não lembrava mais, mas ele falou, mas eu me lembro, eu falei lá, agora está falando de novo. Então como que a gente
gente quer deliberar sobre uma pessoa assim, com as nossas experiências, com as nossas limitações materiais? Não dá para deliberar, não está vendo que é contraditório? Não vai, não dá. Então a gente tem que avançar assim, se purificando com as atividades transcendentais de Krishna, como o Prabhupada falou. Se o nome dele purifica, o que pode ter de errado nele? Que ação dele que pode ser imoral, que pode estar fora de contexto? Pode ser imoral do ponto de vista material, pode estar fora de contexto do ponto de vista material, mas do ponto de vista verdadeiro, último, transcendental, é pura verdade. É pura verdade. Mas, como as nossas leis materiais, os nossos códigos de leis materiais, as nossas regras materiais estão baseadas em experiências materiais, em sentidos imperfeitos, em deliberação imperfeita de seres humanos imperfeitos, então a gente acha que pode imputar a culpa a Deus. Não, Deus, mas não. O Senhor Chaitanya deixou bem claro. Um devoto simplesmente aceita de bom grado as Escrituras, a transcendência das Escrituras, as atividades transcendentais de Krishna, sem rotulá-las, sem enumerá-las, sem corrigi-las, sem criticá-las. Muito pelo contrário, só faz uso de tudo isso para a sua purificação e, por ser piedoso, sente gosto nisso. Sente gosto nisso. Então, quando se fala que as atividades transcendentais de Krishna mais diretamente mesmo, são todas escritas no Bhagavatam. Então, o Bhagavatam raramente vai ser aceito assim por duskritinas, pessoas que são ímpias, que são canalhas, que são, como o Prabhupada explicou, a própria deidade fez um ato assim chamado imoral de roubar o pote de leite que foi oferecido para ela, escondeu para o pujari, para o sacerdote, levar para Madhavendra Puri no mercado, porque Madhavendra Puri queria fazer igual, oferenda igual, e não tinha comido nada, e também não estava preocupado com comer, e foi lá e a deidade falou, não, isso aqui eu separei, então pode ir lá que está atrás da cortina, atrás da porta, lá escondi, pode levar e procurar e sair gritando no mercado, quem é Madhavendra Puri? Que quando ele responder, você leva e entrega para ele, porque sou eu que estou dando. Nós achamos, os ímpios acham que a deidade é pedra, é pau, é madeira, é bronze, então não vai nunca entender isso, vai aceitar isso, mas mas os devotos sabem que para Krishna nada é impossível, para Deus nada é impossível. E aí tem esse relato todo. Da mesma forma, nós estamos ouvindo aqui agora. Krishna executou todas essas atividades desconcertantes para um materialista, um duskritina, um canalha. Como tudo em Deus é. Tanto é que Prabhupada citou ali, Uraman, Duskritina, Mudar, Prapadyanti Naradaman, Maya Paritagana, Asurambhava Mashita. Essas pessoas que são assim, não têm piedade no karma, atividades piedosas, não estão em Sattva-guna, na memória da bondade, são contaminadas com hábitos impuros, com atividades degradadas, canalhas, os mais baixos da humanidade, ou então até parecem um canarinho, tudo certinho, assim, tudo belezinha, tudo certinho, mas só especuladores mentais, filosóficos, só pensam em estudar, achando que vão ser altos intelectuais, altos gyanis, estão iludidos com a linguagem florida dos Vedas, Mayaya Parita Gyana. São iludidos por Maya, são Vedavadaratas. Vedavadaratas ficam tentando encontrar lógica material na escritura transcendental e achando que assim vão entender o Senhor transcendental, não vão entender nunca. Então esses 4 tipos de pessoas, e o demônio declarado, o Asura, Bhava, Mashita, esses 4 tipos de pessoas, o intocável, o mais baixo da humanidade, o iludido pela linguagem dos Vedas e o demônio declarado, nunca vão querer dar ouvido para essas
assim chamadas contradições da pessoa suprema. Nunca vão querer aceitar Deus, não entendem, não aceitam e acham que são donos da verdade, mas são donos da mentira, da ilusão, estão iludidos. Então aqui nós estamos ouvindo mais um ato que a gente simplesmente aceita. Tem 2 Varahas, tem um só que ficou na água, que era o vermelho e ficou branco, não importa, a gente sabe que tem Varaha e todos os Varahas têm passatempo e pronto. Só isso que importa pra gente. Qual é a ordem? Foi no período de Swayambhuva Manu, como agora no Raivata Manu? Não, é na Satya Yuga? Não, na Era do Ouro. Como pode? Agora, pra gente pouco importa tudo isso, pouco importa. A gente não está buscando lógica material para tentar corrigir as atividades transcendentais de Deus. Não, a gente está aceitando as atividades transcendentais de Krishna de bom grado, com o ouvido bem aberto para bebê-las, saboreá-las e assim passar essa existência material plena de ilusão, temporária e miserável, incólumes, curtindo as atividades transcendentais de Krishna, a associação com Krishna, a associação com aqueles que buscam a satisfação de Krishna e o entendimento de Krishna, que são as grandes almas, os devotos. O resto é resto. O resto é resto. Também o Senhor Chaitanya, há 432 anos atrás, não deixou escritura nenhuma, só falou o Shikshastra com 8 versos. E falou que, essas escrituras bastam, vocês precisam só executar serviço devocional e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, para a autopurificação e para a purificação do mundo inteiro, baseados nos ensinamentos dessas escrituras, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. O Senhor Chaitanya falou, não preciso deixar a escritura, já tem, a escritura é essa, é autorizada. O próprio Krishna, o Avatar dourado, ele falou isso. E mandou cantar Hare Krishna abertamente em todo lugar, em qualquer praça, em qualquer lugar, para todo mundo ouvir, sem nenhuma restrição. Falou, não falou? E fez isso, é o que estamos fazendo, temos feito e está dando certo e dá certo. Então qual que é o problema? E o próprio Senhor Chaitanya executou atividades completamente desconcertantes. Completamente desconcertantes. E a gente não aceita o Senhor Chaitanya como a suprema personalidade de Deus? Qual o problema? Estamos no caminho certo, essa é a aceitação. O próprio Senhor Chaitanya, para falar dele mesmo, falou que Krishna é completamente livre para fazer qualquer coisa. E é. E que tudo que Krishna faz é bom. E a gente entende que é mesmo. Na hora a gente não entende, mas depois que passa algum tempo a gente fala, poxa, se não tivesse acontecido isso comigo, teria sido pior. Mas tudo que Krishna faz é bom. Acha Lishyava, Padaratam Pinaskulam, Adarshanama Mahatan Karotuvaya Tatatava Vidadatulam Patumat Pranana Tastu Saevanat Paraha. Esse foi o 8º shloka falado pelo Senhor Chaitanya. Só não falou escritura nenhuma, não reformou nada, não deu nada, não falou, só já usou o que já tinha e explicou que o serviço devocional, o cantar do Mahamantra Hare Krishna tem que estar baseado em Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam e pronto. Sem adulteração ainda, como edição, como ele é. Bhagavad Gita como ele é, como é de Prabhupada, e Bhagavatam com significados autorizados. Pronto. Pronto. Então, assim o devoto age seguindo o exemplo do Senhor Chaitanya e assim o devoto pensa. Se tiver tudo bem, continua aceitando Deus dessa maneira, as atividades desconcertantes de Krishna. Uma pessoa que ninguém jamais vai entender mesmo, então qual que é o propósito de limitar o meu serviço só porque eu não entendo? Nunca ninguém vai entender, nunca ninguém entendeu e nem vai entender. O dia que alguém conseguir contar os átomos do universo, aí tenta corrigir Krishna. Opa, está errado, não pode, não é assim. Tenta
glorificar a Krishna achando que agora eu estou cantando as glórias de Deus de maneira completa. Nunca vai contar os átomos, muito menos entender e glorificar Krishna adequadamente. Mas o caminho é esse, se manter assim. E nesse caminho, tudo que Krishna fizer é bom. A gente vê tudo como misericórdia. Não é? Então, se Krishna estiver favorecendo a gente nesse serviço, nessa rendição, ótimo. Se não tiver, vamos continuar em frente, porque se não estamos colhendo algo mais, porque não merecemos. Se não estamos sentindo mais bem-aventurança, porque não merecemos. E se Krishna quiser me dar um corretivo pesado, ele que sabe, porque o afago dele e o chute dele está no mesmo nível, é transcendental, tudo é misericórdia. Então ele é completamente livre para fazer qualquer coisa. E o nosso amor por ele tem que continuar sendo incondicional, independentemente de estarmos entendendo ou não, estarmos sendo favorecidos ou não, estarmos sendo ignorados, não valorizados ou não, por quem quer que seja. O resto é resto. O que nós queremos é tentar agradar a Deus. O resto é resto. Essa é a posição do Bhakti Yogi, que está realmente entendendo as coisas como elas são. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui!